Egeu, capítulo 2, versículo 9. Egeu 2,9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diz quem? Senhor dos Exércitos. Mais alto quem? Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, quem? Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Pode fechar a sua Bíblia, colocar no banco. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra, ela está percorrendo em torno de uma observação que o povo fazia quando Moisés subia para o Monte Sinai para buscar a presença do Todo-Poderoso. O povo ficava percebendo ali que Deus falava com Moisés e somente Moisés tinha acesso com Deus. Ninguém mais poderia entender o que Deus estava falando com Moisés, só quando Moisés falava para o povo que eles falavam, Deus falou com Moisés. Só que tinha um questionamento. E qual é esse questionamento? Por exemplo, eu falo com o pastor, com o irmão Paulo Henrique assim: irmão Paulo Henrique, prega lá na igreja quarta-feira, no meu lugar, e fala para a igreja que isso e aquilo, fala que eu pedi para falar. Aí o Paulo Henrique fala, mas aí as pessoas falam assim: mas será que o irmão mandou ele falar isso mesmo? Será que é dessa forma que o irmão mandou ele passar essa informação para a gente? Né? O povo tinha isso na mente deles. Será que realmente o que Moisés está falando conosco é o que Deus está mandando ele falar? Porque esse trem é pesado. Essa ordenança que ele está passando é pesada. E Moisés, com o decorrer do tempo, ele foi percebendo que tinha na mente do povo um ponto de interrogação. E Moisés, como um bom homem de Deus, porque o homem de Deus ele não tem de ser questionado. Ele não tem de ser questionado. Né? Ele sabe da responsabilidade que ele carrega diante de Deus. E ele sabe a seriedade que ele leva ao ministério que Deus confiabilizou na mão dele. Né? E quando ele é questionado, aquilo não é uma questão de desonra. Né? A pessoa desconfiando a sua palavra, que foi Deus que falou, é uma questão de entristecimento no coração do homem de Deus. Então Moisés falou: Deus, o negócio está estreitando. Parece que o povo não está muito acreditando. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para eles confiarem no mandamento que o Senhor está mandando eu transferir para eles. Porque eles acham que é só eu que tenho acesso com o Senhor, e eles acham que às vezes as coisas que o Senhor fala não está sendo aquilo que eu estou passando. Aí Deus falou assim: não, então faz o seguinte, manda o povo se santificar, porque eu vou tabernacular na terra. Tabernacular significa Deus se deslocar dos céus para tabernacular na terra. E ele se tabernaculou em um tecido chamado Arca da Aliança, né, que era o símbolo sagrado que Israel carregava, que era uma tenda, onde tinha uma tenda, um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E ele habitava na Arca da Aliança. E muitos anos a Arca da Aliança foi o símbolo da presença do Senhor nosso Deus. Mesmo assim o povo ficava um pouco questionoso. Mas Deus falou: não é qualquer pessoa que toca nessa Arca da Aliança. Tem que ser levita, da tribo de Levi. Tem nessa arca 2 argolas para socar 2 varas de madeira de acácia revestida de ouro. E somente os levitas poderão tocar nessas varas para carregar essas arcas.
E com prova disso, Josué, manda que esse povo ponha a planta do pé no Rio Jordão. Segura que eu já vou profetizar nessa noite. E os levitas colocou a planta do pé no Jordão. O que significa Jordão, pregador? Jordão significa aquele que desce. E quando os levitas colocou a planta do pé no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu de fora a fora. De sorte, meus irmãos, que a admiração daquele povo foi a 100. A autoestima deles cresceu. Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu autoestima ele só pode crescer com a convicção que Deus está presente a partir do momento que você descer, que você desapegar de todo o seu eu, de todo o seu conhecimento, de toda a sua força, de toda a sua sabedoria. Quando você se colocar no lugar de nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida. Aí o que é que vai acontecer, pregador? O Jordão vai abrir, porque o sinal que Deus manda para os convictos, o primeiro sinal é que o Jordão abre. Não existe barreira diante daquele que se desapega das coisas, que lhe oprime, que lhe atrai, que lhe faz grande, que lhe faz poderoso. Quando você se sente inferior e pede ajuda a Deus, no sinal de Deus todas as portas vão se abrir e você vai passar no sinal milagroso de Deus. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Então, ali a confirmação de que Deus estava na arca é aquilo ali. A confirmação de que Deus está na sua vida é que tudo que você toca acontece. Tudo que você fala, Deus cumpre. Aonde você passa, você é honrado. Quem conhece você quer conhecer mais a fundo. Quem busca a sua história quer saber mais de você. Quem te acompanha onde você passa, quem está perto. Que isso? Você virou um semideus? Não, eu não sou um semideus, mas aquele que me enviou está aqui. E eu estou no nome dele, é por isso que o sinal é dessa forma. Mas esse povo, meus irmãos, eles foi perdendo o zelo de carregar a presença de Deus e começou a fazer para si outros deuses. Deus mandou Josué colocar 7 nações para fora ao entrar na terra prometida. Ele mandou colocar os fariseus, os cananeus, os jebuseus, os heteus, os cananeus, os efeus e os hetitas. Mas ele não colocou. E com o passar do tempo, a prática que esses povos faziam começou a contaminar o coração de Israel. E Israel começou a adorar outros deuses. E de repente começou a haver discórdias, porfias, batalhas. Discórdia entre eles mesmos. Né? E o lugar onde tem discórdia, a presença de Deus sai. Porque o Salmo 133 fala assim, ó quão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. O salmista falou em união. Em união. Por que em união? Porque esse povo é um povo diferente. É um povo que foi purificado para viver em união. E como que você me prova, pregador? 1 João, no capítulo 1 e no versículo 7. Se vós andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Por que eu tenho que viver de comunhão para me ser limpo do meu pecado? Ei, o Hebreus capítulo 12, 14, ele fala assim, segue a paz e a santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eles pararam de seguir isso aqui, então quer dizer, eles perderam Deus de vista. E eles perderam Deus de vista e houve então uma batalha chamada Batalha de Carquemis. Batalha de Carquemis. Uma batalha entre o rei
de Babilônia e o rei do Egito. Essas duas batalhas foi para ver quem tomaria a nação como prova de resposta da desobediência de Israel. O profeta Jeremias já estava profetizando. O profeta estava falando, mas o povo estava ignorando a mensagem. Na batalha de Carquemis, o rei Nabucodonosor, com a guarda forte guiada por Nabuzaradã, venceu a guarda do faraó Neco. E ele ficou então agora com a autoridade de entrar em Judá, porque o negócio na época era processar, tomar posse das terras e na força bruta. Então agora eles pagavam tributo para quem? O Egito. E quando eles ficaram sabendo que o rei do Egito tinha vencido, tinha perdido na batalha de Carquemis, e que agora o rei Nabucodonosor, que era o autoritário, eles falaram: não vamos dar a ele o devido atributo, porque nossa aliança é com o faraó, não é com ele. De repente, o que aconteceu? 586, o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém. Mas por que ele entrou? Ele entrou porque a presença de Deus saiu. Porque quando a presença de Deus sai da sua casa, o adultério entra, o vício entra, a fofoca entra, o jogo entra, as coisas que contagiam o seu caráter moral, físico e espiritual entra. Mas ele não entra para morar, ele entra para fazer destruição. Por que você fala, pregador? Porque eles tiveram, meus irmãos, 70 anos dentro de Babilônia, escravizado, levado pelo Nabuzaradã e também Nabucodonosor. E eles tiveram ali os seus castigos devidos por ter esquecido a presença de Deus, por ter deixado de praticar as boas obras ensinadas pelos talmudes e também pelos mandamentos de Deus. Agora eles não têm mais a presença na vida deles. Aí eles são liberados por um rei chamado Ciro. E esse rei dá uma ordem para eles retornar para suas terras. E eles retornam para suas terras. Mas na hora que eles chegam nas suas terras, eles viram uma coisa triste. Porque depois do tabernáculo, Salomão tinha feito o templo. Salomão fez templo com a coluna de ouro, outra coluna de ouro de lá, outra coluna de ouro de cá, escada de ouro, tinha 2 leões de tigre de ouro, toda aquela cortina mais bonita de linho finíssimo, né? E na parte inferior do templo tinha 2 colunas. A primeira coluna chamava Boaz. O que significa Boaz? Deus é a minha força. E tinha uma outra coluna que chamava Joaquim. O que significa Joaquim? Deus levará. Então o inimigo, ele entrou dentro da casa do Senhor, do templo, roubou as colunas de ouro, roubou os altares de ouro, roubou a arca da aliança, roubou os utensílios sagrados. Alguns foram devolvidos, mas outros ficaram desaparecidos na Babilônia. Só que quando eles chegaram dentro do templo, lá estavam 2 colunas em pé, Boaz e Joaquim. Por quê? Porque eu tirei de lá, porque eu sou a sua força, eu sou a sua graça. Porque você perde, porque você escolheu ser derrotado. A derrota, ela não é ocasionada pela vontade divina, mas ela é promovida pela própria emoção física. O homem se decide a lutar sozinho, Deus bate de retirada e deixa ele na batalha para ver o que ele vai arrumar, né? Aí o homem perde a batalha. E na hora que ele perde a batalha, o inimigo entra e ele destrói. E ele faz grande ruaça. Mas na hora que o homem fala: eu não consigo mais viver sem Deus, porque a minha vida é só de perca, eu só vivo de desastre, eu não consigo mais viver
ele começa a cantar, quando ele começa a pregar, quando ele começa a ver que a pregação está surtindo efeito, ele começa a sentir o máximo. Nossa, você viu a minha pregação? Você viu o meu louvor, o meu hino? Que comoção que comoveu na igreja. Aí ele fica em pé, mas ele fica em pé parado. Ele fica em pé parado, fica uma âncora pendurada nele. Ele está em pé, mas ele está parado, ele não caminha. Por quê? Porque a força dele está causando para ele admiração. Ele fica repetitivo. A oração que ele faz, todo mundo já sabe. Na hora que ele sobe no altar para orar, ele vai falar aquilo, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Por quê? Porque é a força que ele tem. O QI dele não tem alta relevância. Porque esse QI ele só pode ter alta relevância se o Espírito de Deus estiver nele. A capacitação de Deus é maior do que os ensinamentos da terra. A palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Não vos conformeis-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Dos vossos entendimentos. O seu entendimento ele tem que ser renovado. Mas como eu faço essa renovação? Paulo fala, olhando para as coisas que na frente estão e esquecendo as coisas que para trás ficaram, né? A pessoa fala, eu já fui tão usado, eu já preguei na igreja tal, eu já fiz isso tal, mas vai viver de história, igual um museu, porque não tem renovação. O espírito da renovação ele vem da parte dos céus. E o que você quer dizer com isso, pregador? É porque ficou duas colunas em pé dentro do templo, a outra chama Joaquim. Joaquim significa o que então, pregador? Deus te levará. Se você quiser ir com Deus. Eles perderam a batalha de Carquemis. O Nabucodonosor entrou na cidade, tomou o ouro, tomou a prata, o bronze, tomou a arca da aliança. A presença de Deus se foi. De sorte que Ezequiel, capítulo 10, fala que viu a glória de Deus saindo pela porta oriental do templo. Ezequiel, capítulo 11, fala que viu ela pairada sobre os montes das oliveiras. Mas é que o Senhor está falando, olha, a glória foi sim, por quê? Porque todos já estavam acreditando que era forte, que era capacitado, então eu deixei acontecer. Mas agora que vocês reconheceram que sem mim nada vocês podem fazer, então agora o que vai acontecer? A força que vocês tinham no passado, eu estou devolvendo, mas vocês não vão ficar parados, sabe por quê? Porque eu que vou levar vocês agora, eu vou carregar vocês na minha mão, eu vou dar para vocês a sustentação e as vitórias que vocês almejam, porque vocês reconheceram que só eu posso fazer isso. Aleluia. Então a palavra fala, meus irmãos, que Joaquim, que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué colocaram o templo de pé. Só que o povo ficou desmotivado, que era um templo bem inferior, era um templozinho bem baratinho, bem coisa bem rara, bem paralela. Depois do templo pronto, eles ficavam olhando assim, para quem era acostumado com aquela preciosidade, parede de ouro, colunas de ouro. Mas eles esqueceram das duas colunas que estavam lá dentro, o Boaz e Joaquim. Aquelas duas colunas ali, não eram notadas por eles. Por quê? Porque eles estavam caçando beleza. Eles estavam caçando uma aparência. Tanto é que eles estavam iludidos que tinha uma cortina entre o altar e a cortina. Tinha um alpendre depois da cortina. E esse alpendre era o lugar onde ficava a arca. Para não escandalizar Israel, eles colocaram o véu para tampar que a glória de Deus não estava mais lá. Sabe o que tinha lá? O sumo sacerdote Joel falou assim: ministro do meu Deus, gemei e chorai entre o alpendre e o altar, porque a presença de Deus se foi, e no lugar da presença está a pedra, representando a dureza do vosso coração. A
pedra ficou em cima do alpendre. E aqui tinha uma cortina, porque se eles vissem a pedra, eles iam bardar os deuses da Grécia, que na época Alexandre o Grande estava reinando. Eles iam bardar com os deuses Marduk, né, que é o deus da Babilônia. Eles iam botar a fé deles no deus da Roma, que logo na sequência chegou com todo o seu esquema de pavimentação. Então eles não viram isso. Eles não viram isso e não viram também nada lá dentro. Eles ficaram desmotivados. Aí o Espírito de Deus bradou dentro de Egeu. Ageu virou e falou assim: irmãos, por que entristeçais? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Quem que é a glória da primeira casa? A glória da primeira casa é Moisés. A glória da segunda casa é Arão. A glória da primeira casa é Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué. Né? A glória da primeira casa é Sansão, é Gideão, é Débora. A glória da primeira casa é Zacarias, Isaías, Amós, Oséias, Joel, Malaquias, Mateus. E a glória da segunda casa? A glória da segunda casa, a Bíblia nos fala que ele estava pendurado na cruz do Calvário. O diabo olhou para ele e falou: você que é a glória da segunda casa? Você que é a glória da segunda casa? É você? Então está tudo acabado, porque eu peguei a glória da segunda casa e cravei ela na madeira. Agora não há probabilidade de Deus na terra, porque a glória da segunda casa foi-se, e a glória da primeira também foi-se, e o domínio está na minha mão. Só que o Senhor Jesus, eu posso acreditar no mundo espiritual, falava para o diabo assim: Satanás, você está enganado. O que se foi a sua oportunidade. Olha para trás da cruz, o que é que você está vendo? O diabo falava: eu estou vendo Jerusalém. Mas o que é Satanás? A igreja primitiva. Mas o que é Satanás? O perdão. Mas o que é Satanás? A graça. Porque na época da primeira casa, o que carregava a presença de Deus era a lei. E quando a lei era deferida em direção de alguém, esse alguém morria. Esse alguém morria. Né? A lei foi escrita na pedra, pelo dedo de Deus, na execução da lei. Para executar e cumprir a lei, tinha que matar o malfeitor. Não tinha perdão, era olho por olho e dente por dente. Agora, a graça é aquela que estava gravada na madeira, que é a glória da segunda casa. A graça, ele falou assim: eu sou a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores. Quando a pedra da lei desce, alguém morre. Mas quando a pedra da graça sobe, alguém vive e reina e terá uma eternidade comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, e para finalizar a mensagem, a arca sumiu. Todo mundo sabe que a arca nem mais foi vista. O Senhor manda eu dizer com você: tentaram apagar os seus sonhos, fizeram de tudo para te neutralizar. Teve uma época que você deixou de sonhar, porque nem você acreditava em si próprio. Mas o Senhor manda te dizer: filha, se você acreditar no que eu tenho para você, a partir de hoje você nunca mais verá derrotas. Porque eu sou o Deus que vou promover você e vou assentar você onde você nunca imaginou. Rabachandakandarai, Rebalabasubikandarai. Então, a arca da aliança agora sumiu. Ela sumiu. Todos que esperavam a glória da primeira casa estavam desmotivados, não tinha como sentir paz e alegria, porque sumiu. Mas o profeta Ageu profetizou: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. E a Bíblia diz, meus irmãos,
Em Atos capítulo 2, capítulo 1, versículos 7 e 8. Jesus lá ia se voltando para o céu. Ele tinha acabado de ser finalizado na cruz. Todo mundo achou que a glória da segunda casa tinha sido apagada. A glória da segunda casa foi vencida na cruz. Tanto é que os romanos, eles decretaram que quem fosse pego pregando a palavra era morto. E naquela época surgiu então os dias sombrios, o momento das trevas. Tem um homem que chama Benjamin Scott, eu não sei se os irmãos conhecem. Ele escreveu um livro, eu li ele todo, chamado Catacumbas de Romas. Ele fala que Romas tinha 800 quilômetros de cemitério. E ele fala que os cristãos, se quisessem se comungar com Deus e ter participação na ceia, tinha que ser no cemitério. Porque era ilegal o ajuntamento de cristãos para adorar o Senhor Jesus. Era ilegal. Os imperadores decretaram morte do tal que adorasse. E eles eram colocados no cemitério. Enquanto os imperadores entravam junto com as suas guardas pretorianas para poder pegá-lo, arrastá-lo para a morte, eles escondiam, porque eram 3 túmulos. Era a primeira, a segunda, a terceira. E a última era uma gaveta, era tipo uma gaveta. Entrava 3, 4 cristãos dentro daquelas gavetas e ficava caladinho, escondidinho dentro da tumba. E eles passavam correndo com os cavalos. Pega eles, vão matar. Foi aí que surgiu a lenda dos centauros. Que eles acreditavam que tinha metade homem e metade cavalo. Mas não era. É porque os homens estavam montados nos cavalos. Mas a mente deles começou a projetar que eram homens, metade de cavalo. E eles eram forçado a negar o Senhor e parar com essa adoração. Foi expulso de Jerusalém. E o Senhor Jesus então lá vai subindo, e todo mundo triste, assim, tá assim, a glória da segunda casa foi vencida, tá subindo. E ele foi subindo, e eles ficaram olhando. De repente saiu 2 anjos lá de dentro das nuvens, já desceu e falou assim: varões galileus, por que olhais? Esse mesmo Senhor que você está vendo subir, Ele virá de volta. Ele virá de volta. E aí então eles começaram a lembrar que Jesus falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois vocês sejam minha testemunha. Na Galileia, na Judéia, lugar que vocês foram expulsos. Na Galileia, na Judéia, Cafarnaum, vocês foram expulsos em Cafarnaum. Lá também vocês vão ser minha testemunha. Mas não está expulso. Algo da minha parte vai entrar em vocês. Até que do alto céu seja revestido de poder. Irmãos, e a Bíblia fala, para finalizar, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, que entrou então 500 irmãos na mesma intenção de ver essa glória então, agora. E eles entraram e ficaram no cenáculo na casa da irmã Maria, esperando esse negócio de a glória da segunda casa. E foi passando o tempo, e eles preservando a oração, e foi passando. Só que alguns desanimaram. A Bíblia diz que, a Bíblia não diz, mas por ela falar 120, eu posso acreditar que 380 desistir do sonho. 300, porque se era 500, só 120 receberam, né? Então 380 desistiram desse negócio de glória de segunda casa. Mas aí, os 120 que ficou lá, a glória da segunda casa desceu sobre eles, e eles foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E agora então, a segunda coluna chamada Joaquim estava confirmando nele: Deus levará, agora sou eu que vou carregar vocês, para confirmar. Jesus tinha falado com Nicodemo: você não anda, é eu que carrego você, é eu que envio você, é eu que mando você. Eu sou como o vento não tem como prender. E agora eles recebem a glória da segunda casa e começam a fazer missão, e começa a ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, Pedro, que só sabia cortar a orelha, Pedro, que só sabia brigar, ele questionava tudo quanto ele queria bater de frente. Agora, Pedro estava marchando que nem um soldado, né? Eu posso acreditar que Tomé fala assim: olha lá, como é que Pedro está? Endoidou. De repente alguém,
Que barulho é esse? Vamos parar com essa barulhada. Pedro era o presbítero da igreja. Eles falam assim, ixi, e agora, hein? Ninguém pode fazer nada sem a ordem do pastor. Mas você tem que falar com ele. Aí Tomé vira para João e fala, vai lá falar com ele. Você vê, ele vai arrancar a espada da bainha. O Malco nem fez nada com ele, ele já arrancou ele. Esses caras incomodando ele vai arrancar a cabeça. Ele vai arrancar as pernas dele. Mano, fala com ele pra você ver. Fala com ele. De repente, ele, com todo cuidado. Pedro. Tá chegando lá na porta lá, tá querendo falar com o pastor da igreja. Então ele tá assim. Agora vai ter cabeça voando, agora vai ter perna voando, agora vai ter orelha. Pedro pega, arranca a espada da barriga e fala assim, Tomé, você não acredita muito no meu ministério? Toma aqui a espada, fica com ela na mão, porque a minha espada agora é a outra. Pedro já passa a mão na espada dele. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 44, ele sai lá fora com a espada. Ele abre essa espada e a glória da segunda casa começa a tomar a vida de Pedro. E Pedro vai falando um sermão de quais 3 horas? 3.000 almas se converteram para a glória de Deus. Aleluias e louvado seja Deus. E a Bíblia diz que essa glória da segunda casa ia envolvendo os envolvidos nessa gostosa missão, de maneira que quando ele chega em Atos dos Apóstolos capítulo 5, já eram 5.000 almas para a glória de Deus. 121 anos. 121 anos cheio do Espírito Santo. Agora conseguiu produzir 5.000 almas. A Bíblia chega a falar em Atos dos Apóstolos capítulo 7 que agora eram 9.000 almas. A Bíblia chega a nos falar em Atos dos Apóstolos capítulo 11 que agora toda Ásia Menor, Galileia, Judeia, Samaria estavam todos envolvidos com a presença de Deus, porque 120 homens promoveu a glória de Deus para a terra. 120 homens, de sorte que eles estavam brincando assim, ó, fazendo um milagre assim, ó, com tanta facilidade que parece que era até uma disputa, né? Paulo falava assim, ó, alguém chegava e falava, você viu o culto de Paulo? Ele estava pregando demais, parece que demorou um sermão. O Elton caiu da janela. O que aconteceu? Passou, meu filho, o avental no homem, o homem viveu de novo. Ah, é? Pedro falava, ah, é? Então tá, pode juntar os paralíticos aí, ó. Põe tudo na rua e junta os paralíticos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Pedro só passava a sombra dele, ia curando os paralíticos, ia levantando os morféticos, curando lepra, curando todo tipo de enfermidade. Aí alguém chegava e falava assim, você viu o culto de Pedro? Pedro estava fazendo um culto, ele olhou para o céu assim e viu um lençol atado pelas 4 pontas, que vinha descendo do céu e envolvendo a terra. É? E Paulo fala assim, então deixa eu falar com vocês. Há 14 anos atrás, eu não sei se é no corpo ou se é na alma, eu conheço um homem que viu o céu pro lado de dentro. Ah, é? Então deixa eu falar outra coisa. Eles prenderam Pedro, sabe o que aconteceu? O anjo entrou lá dentro, abriu as portas da cadeia e tirou Pedro lá. Ah, então tá. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que pregar com a menina, expulsar o demônio dela e eles vão te prender, então eu vou lá. Foi lá, pregou com a menina, expulsou Atos dos Apóstolos 16, prenderam Paulo. Na hora que prendeu Paulo, Paulo falou assim, agora eu vou mostrar para todo mundo que a glória da segunda casa está em mim. De repente Silas e Paulo começam a cantar e orar. Sabe o que aconteceu? Agora não desceu o anjo, agora desceu o próprio Senhor. E ele caminhava, e o terremoto dos pés do Senhor começou a estremecer, começou a fazer um grande tremor nos alicerces da cadeia. Os cadeados arrebentou, as portas da cadeia todas se abriram e os presos ficaram livres. E ali houve conversão? Houve. O carcereiro batizou e toda a família do carcereiro também batizou. Irmão, no meio de todos esses milagres não teve briga, não teve discórdia, não teve ninguém querendo tomar a cadeira do outro, porque no reino de Deus cada um tem a sua posição. No reino de Deus cada um tem seu lugar.
A glória da segunda casa está em todos. Todos são englobados nessa unção da glória da segunda casa. Todos. Todos que têm o Espírito Santo. Deixa eu especificar aqui. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabe vós que sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito de Deus habita em você. Agora, o templo não é mais esse aqui. A igreja, esse aqui é só o local de encontro. Porque a igreja é você. A glória da segunda casa é você e você. Se você recebe isso, então, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade. Deus está me carregando. Deus está dentro de mim me levando. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, e aquilo que eu não falei.